para o teu irmão e diga: você. Vira para o teu irmão e diga: Deus quer usar você. Deus quer usar você. Mas não deixa o Uzias atrapalhar a tua chamada. Não deixa os dias dessa vida atrapalhar aquilo que Deus tem na sua vida. Não deixa nada atrapalhar, meu jovem de Deus, aquilo que Deus tem para você. Não deixa, não deixa, não deixa. Eu quero te dizer que nós estamos vivendo sim num mundo de dificuldade, num mundo difícil, mas quando os jovens se colocam o seu coração em servir a Deus, Deus se alegra com ele, ele dá graça perante os outros de fora. Irmão, fui jovem, cantei na mocidade. Oxe, cantei muitos anos na mocidade. Fui 3 vezes líderes de jovem. Fui 3 vezes líder de jovem. Não é fácil ser jovem crente, não. Mas quando você põe o seu coração em santificar e a buscar o Senhor, se prepare que a tua vida é um alvo fácil para Deus te usar. Se prepare que você vai ser um canal de bênção, um instrumento na mão do Senhor. Se prepare que Deus vai te tomar, que muitos se escandalizarão, mas é Deus na vida do jovem. Deus se agrada na vida do jovem que busca o Senhor, e do seu espírito Ele os dá. A Bíblia fala que um dia Deus, usando o profeta Jeremias, disse para o povo de Israel: olha, se preparem, se convertam, se arrependam, porque vai vir um povo aí e vai nos tomar por cativo. E a Bíblia fala que o povo não estava preocupado, estava indo de mal a pior, e ele nos tomava por cativeiro. A Bíblia fala que até mesmo ali o grande rei Nabucodonosor, o chefe, o grande imperador da Babilônia, tomou cativo Israel, e junto consigo tomou alguns jovens. A Bíblia fala que Daniel estava no meio. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estavam todos juntos lá. A Bíblia fala no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 8, se eu me falha a memória, que ali era oferecido, porque Daniel estava no palácio do rei. Daniel foi escolhido para estar junto do rei lá no palácio. O grande imperador da Babilônia, chamado Nabucodonosor. Qual é o maior homem que você pensa hoje em face de terra? Podemos dizer, né? George Bush. Podemos dizer Bush. Um dos homens mais considerados, que está na mídia, que é considerado presidente de uma grande nação chamada Estados Unidos. Tadinho dos Estados Unidos, perto da Babilônia. A Babilônia tinha um jardim chamado Jardim Suspenso da Babilônia, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A Babilônia varreu o mundo da época, irmãos. E quem estava no palácio? Um jovem crente chamado Daniel. A Bíblia fala, irmãos, que todos os dias da mesa era oferecida a comida que o rei comia, era oferecido para Daniel. Mas a Bíblia fala que Daniel propôs no seu coração em não se contaminar com as especiarias da mesa do rei. Ali, irmãos, tinha coisa sacrificada a ídolos. Ali Daniel conhecia muito bem a Bíblia. Daniel sabia que aquela comida Deus não se agradara. Mas ele era escravo, mas ele era cativo, mas ele estava como prisioneiro. Que direito tem um prisioneiro? Mas a Bíblia fala que ele propôs no seu coração. E a Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel diante daquele homem que estava por chefe. A Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel para santificar a sua vida. Por quê? Deus queria usar a vida de Daniel, e Daniel se propôs ser usado por Deus. Eu quero te dizer que Deus só usa homens e mulheres que se deixam ser usados por Ele. Um dos maiores homens cientistas considerado aí fora, o homem chamado Albert Einstein, na sua biografia ele diz que Deus só acha homens que se deixam achar por Ele. Eu quero te dizer, jovem, Deus só usa jovem que se deixa ser usado por Ele. A partir de hoje, jovem, deixa Deus usar a tua vida, santifica a tua vida na presença do Senhor, tira o Uzias da sua vida, o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti. Quem Deus quer usar? Primeiro, jovens que santificam a sua vida para Deus, jovens que colocam o seu coração ao prol do reino de Deus, jovens que não têm compromisso com o mundo, mas
mas tem com a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Jovens que não têm compromisso com o pecado, mas têm compromisso com Deus. Jovem que não está preocupado com o que a mídia está dizendo, mas ele está preocupado com o que Deus está dizendo dele. Jovem que está preocupado, não está preocupado que os amigos aí fora estão dizendo: olha, ele ficou quadrado, ele ficou fanático. Não, irmão, não é quadrado, não é fanático, não. É um jovem cheio do Espírito Santo. Aleluia, é um jovem usado por Deus. É um jovem que quando abre a porta para louvar, o Espírito Santo desce no meio da congregação. É um jovem que quando começa a orar, Deus opera, Deus cura, Deus batiza. O que é isso? Isso é um jovem usado por Deus. Quem Deus quer usar? Jovens que se põem à sua presença. Jovens que tenham o maior Deus na sua vida do que as coisas banais aí fora. Jovem que renuncia a sua vida e põe-se à disposição do reino de Deus. Quem Deus quer usar? A Bíblia diz aqui que ele viu. Eu vi, no ano que ocorreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quem Deus quer usar? Jovens, foi o que eu já disse, que tenham uma experiência com Deus, mas que não fique só nessa experiência, mas continue vivendo uma experiência contínua com esse Deus. Hoje nós vemos, infelizmente, muitos jovens que têm testemunho tremendo, jovens que eram viciados no mundo das drogas, jovem que outrora vivia no mundo do homossexualismo, do lesbianismo, jovem que vivia numa vida depravada, jovem que vivia aí fora, jogado na sarjeta. Daí ele vem, se converte a Jesus, tem uma experiência com Deus, e chega e começa a contar: irmãos, Jesus me tirou lá de fora, glória a Deus e aleluia. Conta o seu testemunho, coisa linda, mas não passa disso. A sua vida não passa disso. Eu quero te dizer que Deus quer usar homens e mulheres que tenham sempre uma experiência com Ele, que vivam uma experiência com Ele, que tenha sempre uma revelação nova da parte de Deus, que é um jovem que tenha crescimento diante de Deus. Eu conheço crentes, irmãos, que infelizmente eles aceitaram a Jesus como Senhor, teve uma experiência com Deus, mas não passou daquilo. Entra ano e sai ano, é a mesma coisa, é a mesma vida, é o mesmo jeito, o mesmo trejeito. Ele não tem um crescimento espiritual, é um crente que não cresceu, é um crente anão espiritualmente, podemos dizer. Ele só nasceu, mas ficou naquela estatura. Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, pensava como menino, mas quando cresci, deixei das coisas de menino. Ou seja, ele nasceu, ele cresceu, ele foi crescendo todo dia. A Bíblia fala que um homem vai de glória em glória, mas tem muita gente vivendo a glória passada, tem muita gente vivendo o passado, parece um museu, mas você tem que se encher do Espírito e provar o reavivamento na tua vida, através do Espírito do Senhor. Aleluia. Ele diz: eu vi ao Senhor. Ele teve uma visão do Senhor, ele teve uma experiência com o Senhor, e aí o Senhor, ele não ficou só nessa experiência, não. A Bíblia fala que Deus revelou a Isaías coisas profundas sobre a vida de Jesus. Até o milênio está profetizado no livro de Isaías. Foi um jovem que, depois de ter a experiência com Deus, Deus usou de uma maneira tão grande que existem profecias no livro de Isaías que ainda não se cumpriram. O que é isso? Isso é um jovem que está na presença do Senhor e tem sempre uma experiência nova com Deus. Tem sempre algo novo para contar, tem sempre alguma novidade. Tem irmãos que só contam a mesma coisa. Eu me lembro perfeitamente que quando eu cantava na mocidade ali no Jardim Princesa, na Assembleia de Deus Madureira, quando eu me converti, tinha um presbítero, homem de Deus, santo homem de Deus, um presbítero. E sempre, quando era pastor e o presbítero, era o primeiro dirigente e o segundo, quando o pastor, que era dirigente da congregação, passava para aquele presbítero pregar, todo mundo já sabia que ele ia pregar.
mensagem, sempre o mesmo versículo, sempre a mesma coisa, sempre aquela mesma ladainha. Os irmãos já sabiam o que ele ia dizer, os irmãos já até acostumou com a maneira dele falar em línguas, porque era sempre a mesma coisa. Nunca tinha uma revelação nova da parte de Deus, nunca tinha um versículo novo, nunca tinha uma nova mensagem. Ele poderia ler até mesmo em outro versículo, em outro capítulo, mas voltava na mesma ladainha. O que é isso, irmãos? Isso é falta de ter uma intimidade, uma nova experiência, um novo renovo, uma nova graça, uma nova unção, um novo conhecimento da palavra, uma nova visão, uma nova interpretação. Mas são gente, irmãos, que infelizmente ficam bitolados naquilo que aprendeu há 500 anos atrás e não abre a sua mente para que Deus possa operar. Eu quero te dizer, jovem, Deus quer te usar sim, mas se coloca na posição de Deus, cola a palavra e deixa o Espírito Santo te usar. Quem Deus quer usar? Jovens que tiram ousias da vida, em primeiro lugar. Segundo lugar, jovens que têm uma visão, uma experiência e vivam sempre de experiências e experiências. Jovens que têm uma visão do Senhor, que sintam a chamada da parte de Deus. Um dia Deus chamou Jeremias, e naquela chamada de Jeremias, Jeremias relutou com Deus, e nessa relutância Jeremias disse: Senhor, eu passo de uma criança. Mas Deus disse: não, Jeremias, tudo que eu colocar na tua boca tu falarás. No capítulo, no versículo 11, Deus diz para Jeremias: Jeremias, o que é que tu vês? Jeremias teve uma visão. Jeremias disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Muito bem, Jeremias, tu viste muito bem, porque eu zelo pela minha palavra para se cumprir. Jeremias era uma criança, segundo diz alguns teólogos. Jeremias estava assim, brotando na faixa etária da adolescência, mas ele quis relutar com Deus. Mas Deus usou Jeremias de uma maneira tão grande e poderosa. Por quê? Porque Deus se revelou a Jeremias. Eu quero te dizer, há muitos jovens que estão vivendo nesses dias da igreja, que precisa ter uma visão de Deus, precisa ter uma revelação de Deus, precisa que Deus fale face a face com ele, para que ele venha se encaixar naquilo que Deus tem o chamado e tem até mesmo vocacionado. Tem muitos jovens que estão na casa de Deus, que tem vontade de ser um pregador, tem vontade de ser um cantor, vontade de ser um pastor, mas ficam vivendo uma vida sem experiência. Se prepara, jovem, que Deus vai se revelar a você, que Deus vai usar alguém e falar com você. Essa visão, podemos assim dizer, que foi uma revelação da parte de Deus a Isaías. Foi uma revelação. E o que é revelação, irmãos? É mostrar aquilo que está oculto. É revelar. Deus se revelou a Isaías. Tem jovem que precisa de uma revelação da parte de Deus, para que Deus possa usar. Tem jovem que está precisando fazer como até mesmo fez o profeta Ezequiel quando estava cativo. A Bíblia fala no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, que Ezequiel estava no meio do povo cativo, e a Bíblia fala que ele teve uma revelação. Ele viu o céu aberto e viu o trono do Senhor também. E a Bíblia fala que depois do capítulo do profeta Ezequiel, a vida de Ezequiel foi uma vida de um atalaia, de um verdadeiro profeta. E a Bíblia garante-nos dizer que as profecias de Ezequiel não eram profecias de abanar pecado, mas as profecias de Ezequiel eram profecias duras, era cajado do Senhor. Mas Deus usava aquele jovem porque ele teve uma experiência com Deus e Deus se revelou a ele. Se prepara, jovem, que qualquer dia desses Deus vai se revelar a você. Eu não sei se é por um sonho, se é por uma visão, ou se é por uma profecia. Eu não sei se Deus vai usar um profeta na igreja. Eu não sei como que é, mas eu quero te dizer que Deus vai se revelar a você, e você vai se envolver com as coisas de Deus, e Deus vai te usar. Existe um irmão lá no Paraná, seu nome é Rubens. Ele foi enviado pela igreja